sobre se grandes pessoas já te procuraram para isso. Aí sim. eu até falei, a Sim, Jojo sim. é um próprio exemplo. Sim, né? eu começo a... Quando eu saio da especialização, quando eu saio do mestrado, eu começo a dar aulas e começo a fazer palestras corporativas. E aqui eu preciso fazer uma parte. Que eu já começo nas redes sociais, que é uma ferramenta muito potente, né? Tem gente que usa para o mal, mas usada para o bem é maravilhosa. E aí eu começo a ter uma visibilidade nas redes sociais e algumas pessoas começam a me procurar. Muito mais pessoas no meio corporativo. O start, o turn-off point de pessoas famosas me procurarem, e aqui eu preciso fazer essa parte publicamente, preciso fazer esse agradecimento, que eu já faço no privado, e a importância do... Porque quando a gente fala assim, a luta contra o racismo, a luta é sua, a luta é minha, a luta do meu amigo aqui, produtor, qual é o nome dele? A luta do Luiz, qual é o emprego? Não. Não foi eu que inventei o racismo. Quem inventou o racismo tem que dar conta. A luta não é nossa. A gente luta porque a gente não quer morrer, né? Então a gente tá lutando porque a gente não quer morrer. Mas a luta não é nossa. Quem tem que lutar, quem tem que transformar, quem tem que corrigir é a branquitude, a crítica, né? E aí por isso que eu falo que o papel do aliado é muito importante. Porque uma andorinha não faz verão. Eu fico aqui gritando feito João Batista no deserto. Então assim, eu preciso de aliado. Nós precisamos de aliado para que essa luta se horizontalize para que dê certo. Então, eu começo a ter uma projeção e uma visibilidade também na procura dessas pessoas famosas quando Danilo Faro, um amigo super querido, um empresário brasileiro, pelo caso do George Floyd, houve um movimento do movimento negro de assumir rede de pessoas famosas. E para gerar conteúdo, para gerar escurecimento de ideias e tudo mais e tal. Quando essa plataforma do Movimento Negro me procura, ela me dá duas opções para eu assumir rede de duas pessoas famosas. Um era um humorista, que eu não vou dizer que não é um caso, e outro é o Danilo. E daí eu sou um homem que eu sou movido. Quando fala assim, eu não bebo nem álcool, porque eu gosto de ficar ligado. Meu combustível é a minha espiritualidade. Eu sou movido diuturnamente pela minha espiritualidade. Pelo poder de Deus que habita em mim, eu vou lá e viro a chavinha. Aí eu olho aquelas duas pessoas e falo assim, poxa, esse humorista é muito famoso, né? Milhões de seguidores. Aí eu olho pro perfil do Danilo, eu olho e falo assim, vai ser Danilo. E a minha história com o Danilo começa quando o irmão dele, o Rodrigo Faro, que hoje é um grande apresentador, vai morar no meu prédio, na Barra da Tijuca, quando eu estava gravando Chocolate com Pimenta, uma novela lá atrás, que acho que o Danilo nem lembra de mim nessa época, porque eu era uma criança. Então, a minha primeira história cruzada com essa família vem daí. Corta para anos depois eu assumo as redes de Danilo. O papel do aliado é tão importante porque eu tô aqui falando e tem gente que não vai querer me ouvir. Não. Você tá falando, você tem uma oratória perfeita, Emerson, tem gente que não vai querer te ouvir. Tem gente que não vai querer ouvir o nosso amigo aqui. Tem gente que não vai querer ouvir a gente. Tem parente que não quer ouvir a gente. Pessoas eu acho que os próximos são os mais difíceis que a gente tem. Carlos Ferreira e Pedro de Pau. Exato. Na minha não, na minha todo mundo me ouve. Se não me ouvir, couro come na cara de noca. Todo mundo me ouve. E aí, quando eu assumo as redes, e aí as experiências de pessoas que eu conheço de assumir redes famosas foi assim, deu a hora, vambora, não pode fazer tudo, não dou a senha, é uma coisa assim pontual, uma coisinha assim, nananana e tal, porque também é aquilo, né, tipo, um homem negro estadunidense morreu, George Floyd morreu. Mas todo dia morre um jovem preto no Brasil. A cada 19 minutos morre um jovem preto no Brasil. A expectativa de vida de um jovem preto no Brasil é 19 anos de idade. A violência obstetrícia contra mulheres pretas no Brasil é de 68%. Parturientes pretas no Sistema Único de Saúde morre por violência obstetrícia 68% mais do que mulheres brancas. Então, preto morrendo toda hora. Enquanto a gente está aqui, já morreu vários pretos nesse país, ou sofreram várias violências sistêmicas. Mas aí o George Floyd morreu lá nos Estados Unidos, gerou essa grande comoção. Tá bom. Gerou? Beleza. Então vamos então pegar essa janela, né, pra gente poder falar, pra gente poder gritar. Quando eu assumo as redes do Danilo, além dele ter me dado acesso esse homem me deu a senha do Instagram dele. Acesso irrestrito, ele falou assim, eu só
encerrei a minha atividade porque eu falei assim, eu já não tenho... Eu vou ficar aqui quanto tempo? Eu tenho que voltar para minhas redes, né? Porque por aí acho que ficava uma semana. Porque, a ideia era ficar um final de semana. E aí, esse homem começa a querer saber mais da minha história e a gente cria uma relação de coleguismo que depois se tornou uma relação de amizade e ele começa a me puxar para alguns trabalhos pontuais. E aí, Jojo vem nessa esteira de Danilo. E Danilo é um grande produtor também, é um agente artístico muito potente. E ele começa a me apresentar também outras pessoas. Eu tenho uma prima também, Nina Silva. Eu não posso também deixar de agradecer, porque eu acho que a gratidão ela é um motor muito, muito potente. Que também começa a me apresentar umas outras pessoas. A Nina Silva ela é uma especialista em tecnologia, presidente do movimento Black Money, ela é a presidente do primeiro Banco de Desenvolvimento Preto do Brasil, ela é conselheira ela é agente de alguns conselhos de administração de algumas empresas no Brasil, ela faz parte daquele conselhão do governo federal que junta grandes empresários para aconselhar o governo em algumas estratégias. E aí, esses famosos começam a vir por essa janela que Nina Silva também me apresenta minha prima, e sobretudo que Danilo Faro me oportuniza. Porque também tem muito disso. Para figurar na posição que eu figuro hoje, eu luto 18 vezes mais do que uma pessoa branca que tem a mesma formação que a minha. Ou pior, eu preciso fazer esse apontamento aqui esse ano. Esse ano eu perdi uma palestra para uma influência de TikTok. Não tem nada contra influência de TikTok. Eu não tenho TikTok porque eu sou velho, não sei mexer. Não tem nada contra influência de TikTok, não tem nada contra. Mas quando eu entendo que eu perdi uma palestra porque o mercado preferiu que a influência de TikTok falasse de um escopo que ela não tem domínio, eu falo, pô, eu tenho que lutar mesmo, parceiro. Isso fala muito sobre a causa. Meu irmão, eu tenho que lutar mesmo. Fala. Então, quando eu falo, nossa, mas o Ricardo é tão estudado. Nossa, mas o Ricardo tá tão arrumado. Nossa, mas o Ricardo fala tão bem. Nossa, mas o Ricardo... Não, e ai de mim, se não sou tão estudado. Ai de mim, se não vem aqui maquiado. Ai de mim, se não falo bem. Ai de mim. Senão eu fico lá, com todo esse exercício de promoção, de excelência da minha pessoa. Se eu der mole, eu já fico pra trás. Imagina se eu chego aqui de Raider, por exemplo. Meu irmão, o povo não vai me dar crédito. E isso também é uma violência. Então, respondendo a sua pergunta, porque eu falo demais também. Essas personalidades famosas chegam através dessas duas janelas, né? Danilo Faro e Nina Silva, através também das redes sociais. E aí já foram Jojo Todinho, MC Zack, Thiago Oliveira, do É de Casa. Isso aqui para ver se eu não esqueço de ninguém público, né? Tem alguns também que me procuram e que eu dou aula e que não querem sinalizar isso, é um direito que ele assiste, e eu super concordo. Mariana Goldfarb, Iana Lavigne, Gabriel Santana e alguns outros. Sua esposa, Maíli Rosa. Meu amor, te amo. Um beijo. Uma excelente aluna que eu tive. E eu gosto de alunos como a Maíli, porque acabava a aula, ela mandava inbox. Ô, Ri, isso. Eu falei assim, ela tá querendo mesmo, tá interessada mesmo. Um beijo, Maíli, parabéns pela formação, inclusive. E aí, então começa a vir essas pessoas através dessa janela de oportunidade. Por isso que sou muito grato a Danilo Faro, porque é aliado de verdade, não é aliado hypado, não é aliado que quer surfar na onda. Ele também foi meu aluno, porque não é só porque ele tem uma predisposição para aliança, que ele também se furtou de ser aluno, também foi meu aluno. Faltou algumas aulas? Faltou, mas tadinho, tem a agenda cheia, esse mas foi um querido aluno. E então é isso, assim, esse somar de forças, essa potência que me projetou para esse lugar, porque eu já tenho experiência na academia, dou aula em faculdade, dou aula em cursinho, dou aulas particulares, faço palestras em empresas, corporativo, mas para personalidades foram essas duas janelas de oportunidade do branco aliado que não exerce a branquitude, a crítica, da Danilo Faro, da minha prima Nina Silva, que também me ajudou a ter essa visibilidade nas redes e também